Pois é uma honra nós recebermos vocês aqui. É sinal que a gente não foi esquecido. Isso é muito bom para reaviva a memória da gente. Nós voltamos lá no começo, lá da onde tudo começou. No caso, eu sou Davi de Souza Lima, minha esposa, minha companheirona Zélia Saraiva Lima. Nós chegamos de Matias Velho em 1967, era fim de abril. Logo nos primeiros dias que a gente chegou ali, começou um culto ao ar livre ali na casa da Dona Nelinha, na Rio dos Sinos, próximo aonde mora hoje o irmão Luiz Paulo. Nesse culto ao ar livre eu não estive. Parece-me que logo na próxima semana houve o culto já na casa do irmão Fernando e Dona Lélia, os proprietários da casa, que nos alugaram um pedaço da casa. Alugaram para os pioneiros, Dalmiro Souza Lemos, Homero Monteavaro, Mário Oliveira, lá da Vila Guarani. Ninguém sabe que existiu Vila Guarani em Canoas. Vila Guarani, Vila Florida, eram duas vilas contíguas, uma com a outra, e então foram as vilas que formaram o bairro Fátima. De lá vieram vários irmãos, inclusive um cidadão que foi vereador, que nos ajudou muito no princípio, porque bem no momento em que ele era vereador, ele tinha condições financeiras de ajudar e ele ajudava muito. Ajudou nas primeiras festas de Natal, sempre ia lá levar o chequezinho. Vocês me perdoem que eu estou gaguejando, porque eu sou muito emotivo e as reminiscências me jogam lá para trás e me emocionam. E então vocês não levem a mal o meu gaguejar. Então eu creio que o primeiro ou o segundo culto de oração, culto de quarta-feira, eu estive lá. Dalmiro Lemos me passou lá em casa e disse assim: pega teu cavaquinho e vamos para o culto. Eu tocava cavaquinho naquele tempo. Interessante que naquele tempo um cavaquinho era ouvido. Hoje, se você colocar um cavaquinho na igreja para tocar, ninguém vai ouvir nada por causa dos sons eletrônicos, né? Mas naquele início era assim. E então a gente começou a participar desde o início da congregação, ali na casa onde mora Luiz Paulo. Na época era uma casa de madeira, a igreja alugou 2 peças, e essas 2 peças foi tirada uma parede e feito um pequeno salão. Depois alugaram o resto da casa. Isso em 1967, eu não tenho certeza se era a última semana de abril ou a 1ª de maio daquele ano. Então tudo começou assim. Em 71 foi lançada a pedra fundamental, só não me recordo se foi inaugurada no mesmo ano, mas foi rápido que eles fizeram a congregação ali. Havia um conjunto da primavera, Conjunto Primavera. Era o nome do conjunto, era o irmão Dorvalino e Baldo e os filhos, que eram os componentes do conjunto. E eles estiveram no lançamento da pedra fundamental. Interessante, como curiosidade, eu conto que tinha chovido, então aquilo ali era baixo e tinha algumas poças d'água. E o filho mais velho do irmão Dorvalino tocava contrabaixo e desligaram a aparelhagem toda ali e o rapaz levou um choque. Deu circuito devido ao problema da água, ele estava com os pés praticamente dentro da água.
E ele sentia um choque. Mas, isso são curiosidades. E foi em 1971, o obreiro era o irmão Francelício Júlio Martins, conhecido como irmão França. Inclusive no livro da história da igreja em Canoas, está como Francisco Martins, não era Francisco, o nome dele era Francelício. Francelício Júlio Martins era o obreiro do lançamento da pedra fundamental, ele trabalhou naquele ano. E então a escola dominical, para a escola dominical foi convidado o irmão Astrogildo Dantas Correia. Ele me substituiu lá na Vila Serra, porque nessa época eu estava na São Luís. A escola dominical foi inaugurada em 68, mais ou menos nessa época, eu não sei se ainda era setembro ou se já era outubro, mas foi bem nessa época, em 1968, um ano e pouco após, que foi inaugurada a escola dominical da Vila Cerne. O obreiro da ocasião era o irmão Comercindo Fontana, avô do cantor Luiz Fontana. Era o obreiro. E a professora do coração dele era a irmã Cleia Lemos. Ele queria que a Cleia ficasse como primeira professora, apesar dela ser adolescente. Mas a Cleia não quis assumir como responsável da escola, porque ela era bastante imatura ainda, né? Menininha nova, não tinha experiência. Então foi assim que eu comecei na escola dominical como professor. Até então eu tinha sido secretário da escola da Matias Velho, desde os 16 anos. O círculo de oração começou logo após a gente voltar da São Luís. O círculo de oração, a irmã Zélia, a irmã Reni, a irmã Antônia, mãe do irmão Noé Machado. Nós três primeiras. Foram as primeiras que começaram. A irmã Zélia foi na casa do irmão Dalmiro, que nessa época já era o encarregado. O irmão Dalmiro ficou ali 10 anos, inicialmente, depois mais 2. E então, ela sentiu no coração de começar o círculo de oração com as irmãs que pudessem. Combinou com a irmã Reni e aí convidaram as outras. E então ela foi lá na casa do irmão Dalmiro buscar a autorização e de lá veio com a autorização e a chave da igreja para começar o círculo de oração. Isso foi em novembro de 73. Pelo menos mais diferenciado. Final de novembro de 73 começou o círculo de oração na Vila Serra. 10 anos depois, então, 83, sob a direção do irmão João Dantas Correia, começou então o coro das irmãs do círculo de oração. Novamente foi a irmã Zélia que sentiu no coração. Ela canta porque quando se converteu, era desafinada e pediu para o Senhor afinação. E o Senhor deu a afinação para ela. E ela não gosta de cantar comigo porque eu sou muito exigente. Eu falei com o irmão João Dantas, só colocou minha canção mais levantar um pouco para seu coração para adorar o Senhor. Vai começar, irmã. Eu disse, mas eu não entendo nada de música, de cantar. A irmã escolhe quem a irmã quer. Aí eu falei com a Ferdinand, irmã do Davi. Irmã Odila Carvalho Matilde, esposa do presbítero Edmundo Flores Matilde. Era um casal de afrodescendentes, muito tementes a Deus. A irmã Odila era uma joia preciosa que nós tínhamos na Vila Serra. A gente para ver que ela estava cheia de expressão, tinha que sentar pertinho dela. Tem crente muito explosivo, né? A gente vê que quando ela começou a ter meus anos, ela estava cheia.
Então, eu vou comentar de Santa Petrinhal. E eu disse, eu vou estar perto dela, porque eu quero pegar o fogo que está nela. Eu, como superintendente, atuei só 10 meses. Em 1987, era o ano do jubileu de ouro da igreja. Pastor Edgar Machado esteve lá um tempo antes e me convidou para me formar, para me organizar o coro de 4 vozes que iria cantar no evento. Fazia ensaio segunda-feira na Antena, quarta-feira na Matias Velho e sexta-feira em Niterói. Como é que é o Maomé não vai à montanha? Temos que ir, então, como é que vamos reunir todo mundo numa congregação, digamos, Antena, levar para Niterói ou levar para Matias Velho, trazer Niterói para Matias? Era difícil, a gente compreendia a situação dos irmãos, então eu ia, e eu não tinha condução, eu ia a pé ou de ônibus. Para ir na Antena, por exemplo, tinha que pegar o ônibus Vila Serna até o Centro de Canoas, do Centro de Canoas até a Antena. E depois eu vinha atalhando pelo campo ali. E estive com os tornozelos atolados no barro. Não é força de expressão, foi verdade. Eu me atolei ali para fazer os ensaios. Vamos voltar lá para 83, onde nós estávamos. Então a irmã Alfredina, não é isso? Foi a primeira regente do coro do Círculo das Irmãs, do Círculo de Oração. E então, assim que começou o coro do Círculo das Irmãs do Círculo de Oração, 10 anos após terem começado o Círculo de Oração, há 16 anos, do início da igreja até o coro do Círculo de Oração, 16 anos. Do início da igreja até o Círculo de Oração, 6 anos. As datas são estas. E a escola dominical começou em 68. 2 anos. Um ano depois. E o coro, muitos irmãos pensavam que eu formei o coro da Vila Serna. Não foi exato. O coro da Vila Serna sempre existiu desde o primeiro culto na congregação. Desde o primeiro culto na casa do irmão Luiz Paulo, já tinha coro. Que coro era esse? Os irmãos e as irmãs da harmonia vinham ajudar na Vila Serna. E as âncoras da música no coro da harmonia eram as irmãs da Vila Serna. A irmã Alfredina, a Ivone, e a irmã Hilda Lemos, e o acordeon era da irmã Cléia Lemos. Eles iam, antes de acontecer a inauguração da Igreja da Harmonia, tinha um ponto de pregação na Harmonia, e a irmã Hilda Lemos ia com a menina lá da chácara, lá na Harmonia, com o acordeon em punho. Aí, para nós irmos na harmonia, porque o início foi contíguo. O mesmo obreiro que era responsável pela harmonia, era responsável pela Vila Serna. Eu creio que até 74. Foi quando então nós separamos o coro da harmonia do coro da Vila Serna. Aí a harmonia passou a ter o coro da harmonia e a Vila Serna ter o coro da Vila Serna, propriamente dito. Mas até então era o mesmo coro para as duas congregações. Então por isso eu não digo assim, eu sempre fui desta forma. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu não fiz, não foi comigo, apesar de muitas pessoas acreditarem para mim e eu não aceito por causa que não é verdade. Então o coro da Vila Serna, quem inaugurou, quem começou foi o irmão Eurico. O irmão Eurico perdeu esse dedo, o polegar da mão direita, então ele colocava a palheta entre o indicador e o anular, e tocava assim.
ele se punha em pé na frente do coro, com o banjinho em cima da barriga e dele palheta. E as irmãs cantando. E foi assim que começou mais ou menos. As datas, as pessoas que eu mencionei são exatas. As pessoas são as pessoas que realmente começaram lá. E até este momento que nós conversamos, os acontecimentos em geral foram estes.